A doutrina espírita tenta responder as coisas a partir da religião, mas para muitos religiosos ela ainda não é considerada uma religião. Da mesma forma, eu gostaria de citar o exemplo aqui da própria pedagogia. Eu fiz pedagogia e a gente não consegue identificar ainda o que é pedagogia. A gente identifica uma ciência que estuda a educação, mas para muitos teóricos, o pessoal da matemática, o pessoal da física, o pessoal das ciências, enfim, não consideram a pedagogia como ciência. Eu acredito que o Espiritismo também, a partir dessa nossa conversa, vive esse dilema. É uma ciência, mas não é considerado pelos cientistas como ciência. É uma filosofia, mas os filósofos também divergem em relação a essa filosofia utilizada pelo Espiritismo e acaba sendo também uma religião, mas as pessoas, os religiosos, de certa forma, não o consideram. Quais são os principais problemas, as principais polêmicas que é que a doutrina espírita tem enfrentado ao longo desse tempo de existência para se firmar enquanto religião, enquanto ciência, enquanto filosofia, para se firmar enquanto uma doutrina? A questão religiosa é porque existe uma conceituação tradicional de hierarquia. Então, bem aí, nós não somos religião nesse sentido, nós não temos um superior, nós não temos uma gradação nem internacional, nem nacional, nem estadual. Nós temos as organizações que congregam, como aqui no Pará, a União Espírita Paraense congrega as casas espíritas no sentido espontâneo, porém a União Espírita Paraense não determina, não impõe, não adentra na casa e dá normas para aquela casa. Cada casa é autônoma. Nós entramos num trabalho de homogeneização do espiritismo, da doutrina em si. E a Casa Espírita, após a nossa literatura, ela, para ser espírita, tem que botar essas 5 obras básicas para o conhecimento público, que a doutrina espírita traz uma proposta para o mundo, para as pessoas, no sentido de que as pessoas se tornem bem melhores. Então, não entra a não ser no sentido moral. E as nossas convenções, os nossos encontros, eles são sob doutrina espírita. Porém, a Casa Espírita instala lá o método que nós oferecemos como sugestão, se quiser. Se ela tiver o dela e criar o dela, é respeitado. Nesse ponto, nós somos a religião porque nós temos uma conexão direta com Deus, através da oração, através principalmente do procedimento e da conduta moral. Quanto à parte científica, é uma questão de tempo. Nenhum aspecto científico que a doutrina espírita coloca tem sido contrariado pela ciência desde 1857. Então, nós colocamos que existem muitas moradas na casa do Pai. Nós colocamos que outros mundos são habitados, como uma coisa que vai acontecer mais dia menos dia. A ciência está chegando, está vendo, já está percebendo que não pode ser a Terra tão pequenininha nesse universo inteiro, só ela habitada. É uma questão até, mas isso vai ser comprovado com o tempo. Nós estamos colocando a questão do espírito. As coisas estão no espírito. A ciência busca as doenças na matéria, no corpo físico. Corta, mas é necessária a medicina, enquanto não se tem o conhecimento. Mas nós falamos que isso está no eu da criatura por conta dos pensamentos, da atitude dela. E se percebe isso no campo espiritual da pessoa. Então, chegou a máquina Kirlian, e que se coloca o dedo na máquina Kirlian e há um aspecto brilhoso. Então estão percebendo que tem alguma outra coisa além da matéria. E ali está se percebendo pelo colorido do que está naquele dedo toda uma história de saúde ou de doença da pessoa. Estivemos num projeto e percebeu-se um feto nessa fotografia Kirlian. E o técnico que trabalha com isso perguntou para a pessoa aqui: você já fez aborto? Ela disse: já. Estava lá, no campo espiritual. Tudo fica no campo espiritual. Estou dando esse termo para não confundir o público.
mas tem outros termos. Então, a ciência, se a ciência descobrir alguma coisa que o Espiritismo tenha falado e comprovar realmente, seriamente, nós abrimos mão desse conceito nosso e vamos com a ciência. A que se deve o crescimento do Espiritismo na nossa região, principalmente em Capanema? O vazio das respostas. É intrigante uma mãe ter um filho com algumas deformidades e no conceito ela diz, mas por que eu? Por que meu filho? Tão pequeno, nunca pecou, nunca errou e veio assim. É intrigante que o nosso filho, uma pessoa querida com 10 anos, desencarna. É intrigante que exista tantos ricos e tantos pobres. Onde estão essas respostas? Se nós dissermos que é Deus que quer assim, então nós vamos perguntar, mas que Deus é esse? Por que ele selecionou a mim e não os outros? Então a doutrina espírita traz uma ampla fundamentação que nós podemos dar nesses exemplos que falamos. Deus é sabedoria, é bondade, é amor e é justiça. O que ele fez? Ele definiu para a humanidade leis em todos os níveis, no físico e no moral, para os homens e para as outras matérias, para o mineral, para o vegetal, para o animal e para o hominal. Então, colocou para nós uma coisa diferente dos outros que não têm capacidade. É o raciocínio lógico, livre-arbítrio, exame. E colocou para nós, as leis estão aqui. Você vive dentro dessas leis, e terá paz e felicidade já já. Agora, se você percebe que está indo contra essas leis, vem o Espiritismo e explica, orienta, instrui, mas não obriga, não critica e não cobra. E a pessoa fica livre. E ela faz tudo dentro das leis, ela não tem problemas. E ela faz fora da lei, digamos assim. Eu falei em aborto. É contrário, desde Moisés, não matarás. E aí, pratica-se o aborto. Contrariou-se uma lei, e como fui eu que pratiquei, eu vou ter que me recompor para o equilíbrio da lei, porque a finalidade do ser humano é ascensionar na vertical até se tornar um homem de luz. E então, vem alguma coisa com referência à área da criação, a pessoa numa outra vida honesta, ela pode sentir necessidade de ter filho e não pode mais gerar, porque ela já abusou da região da área que era a área da criação. Então, esse desejo de querer ter um filho posteriormente, sem poder ter filho, limpa, se ela não tiver contrariedade, ela não se queixar e nem se aborrecer, e nem dizer, jogar anátemas para Deus. Ela limpa isso, ela entra de novo no equilíbrio da lei. Pode não ser nesta vida, mas numa próxima vida ela vai ter o direito de ter. Eu estou falando já de princípios da reencarnação, que eu nem sei se o público está conseguindo me entender, mas é um dos nossos princípios. Uma das explicações, o Espiritismo trabalha em cima do queira para os outros o que queres para ti. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Está sendo organizado um congresso em Belém para debater vários assuntos, e vários teóricos que estudam o Espiritismo, vários teóricos espíritas, estarão presentes para falar da doutrina. Fala um pouco desse congresso, quem que vai participar, é aberto à população, somente espíritas podem participar. Fala um pouco desse congresso que vai acontecer em Belém ainda este ano, que é um grande encontrão no estado do Pará. Dia 14, 15 e 16 de janeiro de 2011. É o primeiro Congresso Espírita Paraense, trazendo expositores internacionais, mais radicados aqui no Brasil. Agora, quase pouco tempo eles têm tido para o Brasil. Dr. Alberto Almeida, que é do Pará, que é de Belém. Divaldo Pereira Franco, que tem um trabalho de 13 mil crianças na Bahia
que todo chamado na Mansão do Caminho, e família, não é só criança e família. Dr. Raul Teixeira, que é de Niterói, e a doutora Marlene Nobre, que é de São Paulo. E o assunto que nós vamos trabalhar é um assunto que interessa para a sociedade saber. Nós estamos desejando que os não espíritas também possam comparecer, porque é um trabalho de, nós chamamos mediunidade, pessoas que têm capacidade de ver os fantasmas, que nós chamamos os espíritos, pessoas que têm capacidade de ouvir e que sentem em si uma força maior, e nós chamamos de psicofonia. É só um minutinho, a gente volta já já para o